Vamos continuar agora o nosso estudo sobre sistema com duas equações. Nós vimos o que é um plano cartesiano. Nós vimos que um plano cartesiano ele é formado por duas coordenadas, uma de x e outra de y. E que no plano cartesiano você pode marcar esses pontos, seguindo aquela ordem. Primeiro o valor das abscissas, x, e depois o valor das ordenadas, y. Bom, agora nós vamos falar sobre um sistema de equações com duas incógnitas. Nós chamamos de sistema de equações o conjunto de duas ou mais equações que possui o mesmo conjunto solução. Ou seja, quando eu tenho equações em que as letras, a variável, ela tem o mesmo resultado, nós chamamos isso de sistema de equações. Temos infinitas soluções para cada equação. Escolhemos os valores de x, como 1, 2, 3, 4, 5, e usando as equações x mais y igual a 7 e x menos y igual a 3, nós vamos encontrar o que tem em comum. Quando eu falo de uma equação, eu sei que eu só tenho um valor aqui que é o correto. Quando eu falo de uma equação com duas incógnitas, eu já consigo encontrar mais de um valor. Eu consigo encontrar vários valores que tornam a equação correta. Exemplo, 1 x mais y é igual a 7. Eu consigo imaginar vários números que pode ser o x e pode ser o y. Por exemplo, 3 e 4. 3 e 4 é 7. Então, você diz que tem infinitas soluções, porque quando eu tenho duas letras, eu posso manter a igualdade substituindo o x e o y por números, que ao somá-los eu tenho 7. Eu posso ter, por exemplo, 10 e menos 3, porque 10 menos 3 é 7. Então, você vai encontrar vários valores. E o x menos y igual a 3? Eu também consigo encontrar valores, pensar em números, que eu posso substituir o x, o y, e ao subtrair esses dois números, eu encontro 3. Mas a questão é, eu quero um valor específico, eu quero um valor que coincida que x e y somando seja 7 e x menos y seja 3. Qual é o conjunto de solução que é a mesma resposta para a primeira equação e para a segunda? Bom, nós vamos utilizar aqui o método de tentativa e erro. Nós vamos substituir o x por alguns números, 1, 2, 3, 4 e 5, e nós vamos substituir o y e vamos encontrar os valores de y. Na primeira equação, eu fiz uma tabela. Na primeira coluna, eu coloquei os valores de x, 1, 2, 3, 4 e 5. Na segunda coluna, eu coloquei x mais y igual a 7. E na terceira coluna, nós vamos colocar o resultado, os valores de y que nós vamos encontrar. Substituindo o x por 1, eu vou ficar com 1 mais y igual a 7. Eu vou mudar o 1 do primeiro membro para o segundo, ele vai passar subtraindo. 7 menos 1, 6. Quando o x vale 1, o y tem que valer 6. Somando os dois números, eu encontro 7. Então, está ok. Agora, eu vou substituir o x por 2. 2 mais y igual a 7. Eu vou mudar o 2 do primeiro membro para o segundo, ele também vai passar subtraindo. 7 menos 2, 5. 2 mais 5 continua sendo 7. Então, também está ok. Agora, eu vou substituir o x por 3. 3 mais y igual a 7. Eu mudo o 3 do primeiro membro para o segundo, ele também passa subtraindo. 7 menos 3, 4. O x vale 3, o y vale 4. Somando os dois, eu também consigo 7. Agora, eu vou substituir o x por 4. 4 mais y igual a 7. Eu vou mudar o 4 do primeiro membro para o segundo, ele vai passar subtraindo. 7 menos 4, 3. O x vale 4, o y vale 3. Agora, eu vou substituir o x por 5. 5 mais y igual a 7. Eu mudo o 5 do primeiro membro para o segundo, ele vai passar subtraindo. 7 menos 5, 2. Observe que eu encontrei vários pares ordenados aqui.
valores para x e para y. Eu vou fazer o mesmo processo, só que agora com a segunda equação. O x vai valer 1, 2, 3, 4 e 5, e eu vou substituir ele na equação x menos y igual a 3, e nós vamos encontrar valores para y. Substituindo x por 1 menos y igual a 3. Eu mudo 1 do primeiro membro para o segundo, ele vai passar negativo. 3 menos 1 é 2. Menos y igual a 2. Como a letra está negativa, você multiplica por menos 1. E troca o sinal. Porque menos vezes menos é mais, y. E 2 vezes menos 1, menos 2. O primeiro valor que nós encontramos é x vale 1, y menos 2. Bom, agora vamos substituir o x por 2. 2 menos y igual a 3. Eu vou mudar aqui ao contrário, para não precisar multiplicar por menos 1. Eu mudei o 3 do segundo membro para o primeiro, ele ficou negativo, e o y no primeiro membro, ele está negativo. Eu vou mudar ele para o segundo e ele vai ficar positivo. Eu tenho 2, mas a minha dívida é de R$3. Eu pago e fico devendo 1. Então, 2 menos 3, menos 1. Quando o x vale 2, nessa equação, o y vale menos 1. Agora, eu vou substituir o x por 3. 3 menos 1 igual a 3. Vou fazer o mesmo processo. Vou mudar o y do primeiro membro para o segundo, ele vai ficar positivo. E o 3 do segundo para o primeiro, ele vai ficar negativo. 3 menos 3, 0. Quando o x vale 3, o y vale 0. Agora, eu vou substituir o x por 4. 4 menos y igual a 3. Eu vou mudar o y do primeiro membro para o segundo, ele vai ficar positivo. E o 3 do segundo para o primeiro vai ficar negativo. 4 menos 3, 1. Quando o x vale 4, o y vale 1. E agora eu vou substituir o x por 5. 5 menos y igual a 3. Eu vou mudar o y do primeiro membro para o segundo, ele vai ficar positivo. E o 3 do segundo para o primeiro, ele vai ficar negativo. 5 menos 3 é 2, y é igual a 2. Observe aqui que nós temos uma coincidência. Nas duas equações, quando você substitui o x por 5, você encontra como y 2. Então, essa é a solução que nós procuramos para esse sistema. A solução que é única para essas duas equações. Nós dizemos, então, que a solução do sistema é o x valer 5 e o y valer 2. Como nós escrevemos isso? Como que fica a notação? Nós usamos chave para indicar o sistema. Essa chave você vai escrever as duas equações. X mais y igual a 7, x menos y igual a 3. Nós procuramos um par ordenado que será a solução das duas equações ao mesmo tempo, ou seja, um par ordenado ele é sempre formado por um valor de x e um valor de y. O x vale 5, o y vale 2. Observa que esse par ordenado ele é único. Você pode testar qualquer outro número para x que você não vai encontrar a mesma resposta para y nas duas equações ao mesmo tempo. Só o 5 e o 2. Como que nós representamos isso num plano cartesiano? A equação x mais y igual a 7, nós encontramos 5 pares ordenados. 1 e 6, 2 e 5, 3 e 4, 4 e 3 e 5 e 2. Então, eu vou marcar esses pontos no plano cartesiano. Você desenha a linha das abscissas, x, a linha das ordenadas, y, e marca os pares ordenados. O primeiro, o x, vale 1 e o y vale 6. Você marca um ponto onde encontrar. O x vale 2, o y vale 5. Aonde os dois tracejados se encontrar, você marca um ponto. O terceiro, o x vale 3, o y vale 4. Aonde eles se encontrarem, você marca outro tracejado. O 4 é o x, o 3 é o y. O 5 é o x, o 2 é o y. Observe que ao ligar todos esses pontos, nós criamos uma reta. Essa reta é o gráfico da função x mais y igual a 7. Agora, nós vamos fazer o mesmo processo
com a nossa segunda equação, x menos y igual a 3. Nós temos os pares ordenados 1 e menos 2, 2 e menos 1, 3 e 0, 4 e 1 e 5 e 2. Então, eu vou achar o 1 da linha x e o menos 2y. Aonde os dois se encontrarem, você marca um ponto. O 2x e o menos 1y. O terceiro, o x vale 3 e o y vale 0. Então, você sai do ponto de origem, 0, 0, anda no eixo das abscissas, no eixo x, até encontrar o 3. Lá você marca um ponto. 4 para x, 1 para y. 5 para x, 2 para y. Observe que você vai ligar todos esses pontos que você tem e vai formar uma nova reta, que é da função x menos y igual a 3. Essas duas retas, elas se encontram em um único ponto. Esse ponto tem a coordenada que nós já conhecemos, que é o x vale 5 e o y vale 2. Essas duas retas não vão ter outro ponto de encontro, somente esse. O que acontece é que algumas vezes se torna muito trabalhoso aquele processo que nós fizemos. Nós substituímos as nossas equações por 5 números e já encontramos a nossa resposta que nós queríamos, os valores que coincidem. Mas pode acontecer desses valores serem números que nós não sabemos qual é e não serem tão fáceis de encontrar. Então, por isso, nós temos alguns métodos para resolver um sistema de equações que não seja tentativa e erro, como do exercício anterior. Então, devido ao fato de ser trabalhoso calcular vários pares ordenados, nós iremos estudar outros métodos. Um deles é o método da substituição, o outro é o método da adição. O método da substituição é o método que consiste em representar uma incógnita em função de outra e substituir na outra equação. O método, como já diz, da substituição, você vai isolar uma das variáveis, uma das letras, e vai substituir ela na segunda equação. Exemplo, nós temos a equação x igual a 3 mais y, e nós temos a equação 3x mais y igual a 17. Como elas estão formadas por uma chave, quer dizer que existe um ponto em comum entre essas duas equações. Eu poderia substituir o x por vários números, mas eu vou utilizar o método da substituição para tentar encontrar esse valor de uma forma mais rápida. A primeira equação eu vou chamar de equação 1, a segunda de equação 2. Na equação 1, o x ele já está isolado. Ele já está sozinho no primeiro membro. Então, eu vou substituir essa equação 1 na equação 2. Por quê? Na equação 1, ela está afirmando que o x é igual a 3 mais y. Então, eu vou escrever a equação 2, 3x mais y igual a 17, e aonde aparecer o x, eu vou substituir pela equação 1, 3 mais y. Porque essa é a afirmação da equação 1, que o x ele tem que valer 3 mais y. Entre o x e o 3, existe aqui uma multiplicação, porque o x é a variável, o 3 é o coeficiente numérico. Então, 3x é o mesmo que 3 vezes x. Então, eu vou multiplicar esse 3 por 3 e por y. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes y, 3y. Agora, você vai continuar repetindo. Mais y igual a 17. Agora, você vai ver que tem uma equação que tem só uma letra, só a letra y. Você não pode fazer conta quando tem várias letras, mas uma letra só você pode. É uma equação como nós já estudamos. Y mais 3y, 4y. O 9 só pode fazer conta com 17, porque os dois são números que não têm letra, são independentes. Então, você vai passar para o segundo membro. E ele vai mudar trocando o sinal. 17 menos 9, 8.
4y é igual a 8. O 4 está multiplicando com y, então, como eu quero o valor de y, eu vou mudar o 4 do primeiro membro para o segundo, e ele vai passar dividindo. 8 dividido por 4 é 2. Encontrei o valor de uma das letras, y. Falta de outra letra, x. Você pode escolher qualquer equação que você julgar melhor. Nesse caso, eu vou utilizar a primeira equação para determinar o valor de x, porque na primeira equação, o x já está sozinho. É a equação mais fácil que tem, mas se eu substituir na segunda, eu tenho que encontrar a mesma resposta. X é igual a 3 mais y. Eu sei o valor de y, ele vale 2. Então, nós vamos trocar o y por 2. X é igual a 3 mais 2. X é igual a 5. Então, qual é o conjunto solução dessas duas equações? Qual é o valor de x e de y que você pode substituir as duas e manter a igualdade? 5 para x e 2 para y. Observe que o método da substituição vai ter equações que será mais simples você utilizá-la e equações que não será tão simples. Quando você tiver uma equação que uma das letras já está totalmente isolada, o método da substituição vai ser mais rápido para resolver. Agora nós vamos ver um outro método para resolver, que nós chamamos de método da adição. No método da adição, você cancela uma das letras, uma das incógnitas. Você vai somá-las na ordem x com x, y com y, termo independente com termo independente. Mas você vai fazer isso de forma que uma das letras ela vai sumir. Nós vamos utilizar a mesma equação para vocês verem como é que faz. X igual a 3 mais y e 3x mais y igual a 17. Como eu tenho que somar membro a membro, o x está no primeiro membro, o 3x também. Mas no primeiro, o y está lá no segundo membro e na segunda, o y está no primeiro. Então, o que eu vou fazer é mudar esse y da primeira equação do segundo membro para o primeiro, para que ele fique do mesmo lado que o segundo y. Ao fazer isso, eu troco o sinal. Ele estava positivo no primeiro membro, passa negativo. Ele estava positivo no segundo, passa negativo para o primeiro. Então, você vai ficar com x menos y igual a 3. E na segunda equação, 3x mais y igual a 3. Quando você tem x, é o mesmo que 1x. Quando você tem y, negativo, é o mesmo que menos 1y, igual a 3. Eu vou fazer as operações com a segunda equação, 3x mais 1y igual a 17. E nós vamos somá-las como nós fazemos numa conta normal. Eu tenho um x, somo com 3x, 4x. Eu devo um y, eu acrescento um y e eu fico com 0. Se eu devo 1 e eu tenho 1 para pagar, eu pago e minha conta fica quites. Como eu vou ter 0 aqui, eu posso simplesmente vir e cancelar os dois valores que vai ser 0. Depois eu tenho um sinal de igual e depois eu tenho 3 mais 17, 20. Observe que ao cancelar uma letra, você fica apenas com a letra x. Fazer cálculo com uma equação com uma letra só, você faz do mesmo jeito que nós já estudamos. 4x é igual a 20. O 4 está multiplicando, passa para o segundo membro dividindo. 20 dividido por 4 é 5. Observe que nesse método, nós encontramos primeiro o valor de x, mas ele é o mesmo que nós encontramos pelo método da substituição, 5. Para calcular o valor de y, usamos qualquer uma das equações, ou a primeira ou a segunda. Eu vou usar a segunda, por quê? No método da substituição, nós encontramos o valor com a primeira. Então, eu vou usar a segunda para vocês verem que, independente da equação, eu tenho que chegar na mesma resposta. 3x mais y igual a 17. O x vale 5, então 3 vezes 5 mais y igual a 17. 3 vezes 5 é 15, 15 mais y igual a 17. Eu vou mudar o 15 do primeiro membro para o segundo
ele vai passar subtraindo 17 menos 15, 2. Então, encontramos o conjunto de solução, x vale 5, y vale 2. Pessoal, nós vimos então que uma equação ela pode ter duas variáveis, duas letras, mas eu não posso resolvê-la da forma que nós resolvíamos antes. Então, eu preciso de uma outra equação para criar um sistema. Quando eu criar um sistema, eu posso ir substituindo o x por alguns valores e tentar encontrar um valor de y que coincida para as duas equações. Caso isso seja muito trabalhoso, que normalmente é, você pode utilizar um método, ou o método da substituição ou o método da adição. A partir do momento em que você começar a utilizar esses métodos, você vai ver que às vezes uma equação ela resolve mais rápido com o método da substituição e outras com o método da adição. Mas você pode utilizar as duas que você vai chegar na mesma resposta, independente do sistema que vocês estão resolvendo. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar nosso estudo. Boas aulas para vocês e qualquer dúvida nos procure durante os plantões.